Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, na qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos que estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no sábado da 8ª da Páscoa. O Evangelho que nos é dado, o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, de 9 a 15. É interessante que na primeira leitura nós vemos Pedro com toda a convicção, ele e João, dizendo que eles não vão parar de anunciar o nome de Jesus, ainda que eles tenham que passar até pela prisão ou pela morte. Notemos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 13 até o 21. Eles haviam curado um homem que era paralítico e aquele homem queria até segui-lo. Jesus curou e ali a fama dos dois estava se espalhando e chegou nos ouvidos justamente de quem? Daqueles homens que haviam condenado Jesus à morte, que nós vimos esses dias. Da mesma forma como eles, quando estavam na casa de Marta, Maria e Lázaro, e ali o povo estava comemorando, vibrando, contentes com a ressurreição de Lázaro. O sumo sacerdote, junto com os outros, haviam tomado a firme decisão de matar Jesus, e eles haviam dito o seguinte: agora com esse homem aí, que foi ressuscitado, o milagre aumentou, então pode ser até que o imperador venha nos pegar, então nós vamos matá-lo. Então eles tomaram a firme decisão de matar Jesus. A mesma coisa aqui nos Atos dos Apóstolos. Jesus havia, o João, junto com Pedro, ou melhor, Pedro, junto com João, havia curado aquele homem. Pedro havia falado que a cura não vinha por meio dele, mas vinha por meio de Jesus. Agora vejam a conversa deles. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio, isso aqui Pedro e João, e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Mesma coisa que eles haviam falado em relação a Lázaro. Depois vocês podem ver lá no capítulo 12 do Evangelho de São João, que tem essa discussão que eles fizeram. E aqui eles se propuseram a
fazer com que os apóstolos se calassem. E Pedro responde de forma magistral: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-lo por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Mesma situação vivida com Jesus. O povo estava com Jesus, as autoridades religiosas não estavam. E eles não tinham como fazer nada, porque o povo estava do lado de Jesus. Agora a mesma coisa. Mas eles estavam procurando uma forma de prender João. De prender tanto João como Pedro. A Pedro disse: quanto a nós, não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Essa convicção, meus irmãos, nós precisamos ter em relação a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ter dúvida. Nós cremos sim na ressurreição. Só que o evangelho, ele acontece antes dos discípulos terem visto Jesus ressuscitado. Então aqui, até de uma forma assim meio que cômica, São Marcos, nós estamos agora no capítulo 16, do versículo 9 até o 5º. Marcos mostra Jesus repreendendo os discípulos, e aí estava Pedro e João também, por não terem acreditado nas mulheres que haviam dito que ele havia ressuscitado, e também os 2 discípulos de Emaús. Eles também não estavam acreditando. Então Jesus aqui, Jesus repreende, vamos lá no versículo 14. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos que estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que tinham visto ressuscitado. E agora que Pedro, Tiago, João, enfim, os 11, aqui é importante vocês notarem que aqui está falando dos 11, já não são mais os 12, porque Judas Iscariotes havia se suicidado. Então agora só tinha os 11 discípulos. Então Jesus agora, nesta aparição, depois de repreendê-los pela falta de fé, aí Jesus disse: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Agora os discípulos tinham convicção. Aquilo que para eles seria uma coisa assim difícil de entender, agora eles tiveram clareza. Jesus ressuscitou verdadeiramente. É por isso que na primeira leitura nós vemos agora Pedro com toda a convicção dizendo: quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Eles viram Jesus morto e eles viram Jesus ressuscitado. Se por acaso eles negassem, eles estariam indo contra o que eles tinham visto e ouvido por parte de nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas, elas podem negar Jesus por medo ou por falta de convicção. O medo porque quer proteger a vida, ele crê, ele sabe, mas por medo de ser preso, por medo
de ser processado, aí a pessoa vai lá e acaba negando. Isso é por medo. Ou por não ter acreditado, por não ter visto. Mas nós cremos, meus irmãos, na ressurreição. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou porque isso está revelado nas Sagradas Escrituras. E é nas Sagradas Escrituras que Deus mostra para nós. A ressurreição de Jesus não é uma mentira, como aqueles soldados foram depois em busca lá do Sinédrio para dizer que Jesus havia ressuscitado e eles deram uma quantia para eles, para que eles pudessem dizer que Jesus não havia ressuscitado coisa nenhuma, que eles haviam escondido o corpo de Jesus, e essa mentira se espalhou no meio dos judeus. E ali vai dizer que até hoje os judeus dizem que Jesus não ressuscitou. Mas nós cremos. E, mais uma vez, eu pergunto para você, você crê que Jesus ressuscitou? E uma vez que você crê que Jesus ressuscitou, você tem dado o testemunho, você tem levado essa palavra, este evangelho a toda criatura, mesmo que o outro não queira saber, mas você tem falado, ou você tem se esquivado diante das pressões, porque hoje o que vem acontecendo é muita pressão em cima dos católicos. Pode ver que nas outras religiões não há pressão. Há pressão, sim, nos católicos. Recentemente, aí, em uma escola, professores lá estavam sendo proibidos de falar de Jesus para os alunos. Agora, quando se referia a outras religiões, não tinha problema. Agora, falar de Jesus não pode. Mas nós não podemos ter medo. Eu não estou dizendo que é para você agora sair por aí gritando, falando que Jesus é o Senhor e tudo mais. É no dia a dia, meus irmãos. É no dia a dia. É em casa, é no trabalho, é com as pessoas que nós convivemos. Nós não podemos nos esquivar. É claro que vai ter momento que nós precisaremos ter um pouco de prudência no momento. Agora não é hora de falar, mas no momento certo você deve falar. Quando começarem a falar que Jesus não ressuscitou, que isso é uma questão de uma mentira existente entre os católicos, que fazem isso para enganar, nós, com muita classe, e com a convicção que nós temos diante do ensinamento que nós adquirimos através de retiros, através de uma experiência que você teve com nosso Senhor, através das missas que você tem participado, através da leitura do catecismo da igreja, dos santos padres. Ali você vai ter aquela convicção e você vai falar. E nós precisamos falar com toda a convicção, sem o medo. Nós não podemos ter medo, nós não podemos negar aquilo que nós aprendemos, o que nós experimentamos através dos ensinamentos que nós recebemos, nós não podemos negar de maneira nenhuma. Lembremos que Jesus disse que aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele também. E imagina, meus irmãos, Jesus se envergonhando de nós diante do Pai, porque nós tivemos vergonha de falar dele. Então, assim como os outros, eles têm uma convicção, mas de forma errada, mas é uma convicção que eles têm, da não existência de Deus, da não existência da ressurreição, e eles falam isso com toda a convicção, embora eles estejam errados.
nós também devemos testemunhar com toda a convicção necessária que nós cremos sim que Jesus é o Senhor, que ele morreu, que ele nasceu da Virgem Maria, que ele morreu sim, e ao terceiro dia ressuscitou. Nós cremos nisso, independente do que possa acontecer, porque quanto a nós não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos, sobre o que aprendemos. E nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós precisamos, com toda a firmeza, anunciar. E foi isso que os apóstolos fizeram. Quando Jesus diz agora para os apóstolos ir pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura, eles foram e anunciaram, meus irmãos. Eles anunciaram ao ponto de todos morrerem martirizados, com exceção de João. Aqui eu estou falando de João apóstolo, João evangelista, não é João Batista, mas João Batista também, ele morreu diante da convicção que ele tinha de que Herodes estava adulterando, ele não deveria adulterar, ele chamou a atenção. Mas com exceção de João, que morreu na sua velhice, mas ele viveu o martírio também, porque não foi fácil. Ele não morreu professando a fé como os outros tiveram que derramar o sangue e tudo. Mas o martírio dele foi um martírio, a gente chama de martírio branco, porque o martírio vermelho é derramamento de sangue. Sabendo que colocaram João num tacho de óleo, mas por milagre ele saiu, não morreu, e morreu velho, mas com aquela convicção. Nós precisamos ter convicção daquilo que nós cremos. Jesus é Deus, nós cremos na Santíssima Trindade. Ninguém vai ao céu se não for por meio de Jesus Cristo. Nós cremos que a Igreja Católica é a igreja verdadeira, é a Igreja de Cristo. Isso é convicção que nós temos, que ele ressuscitou, que ele nasceu da Virgem Maria. E por esta fé que nós proclamamos, e se for preciso ser preso e até morrer, nós, com a convicção que nós temos, nós, se for por graça de Deus, se Deus quiser isso, nós teremos que dar a vida professando que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.